Olá, turma. Bom, turma, como solicitado, eu estou gravando aqui, né? Vou gravar aqui algumas videoaulas, né, para falar do nosso próximo assunto, que é a nomenclatura das funções orgânicas. Bom, a gente já viu, né, na sala todas as regras de nomenclatura, né? Como identificar a cadeia principal, as regras para a gente começar a numerar a cadeia principal, a questão das prioridades e tudo. E a gente treinou isso com os hidrocarbonetos, né? Quando a gente resolveu a lista, né? Através daquela lista a gente pôde treinar com os hidrocarbonetos. Então, basicamente, não muda muita coisa não. A gente vai ter uma particularidade ou outra, né? Para cada função orgânica. Contudo, a regra geral, que é o mais importante, nós já sabemos. Então, a gente vai só aplicar. Agora nós vamos só aplicar. E vamos começar pelos aletos orgânicos, pelo aleto orgânico, tá? Então, o aleto orgânico é todo composto que apresenta o grupo funcional Rx ou ARX. Esse X é um halogênio, certo? O cloro, bromo e iodo. Também tem um flúor, que também é um halogênio, né? Então pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Só que o flúor, ele raramente, né, aparece, tá bom? Então é mais o cloro, bromo e o iodo, certo? Esse R aqui ligado a X indica uma cadeia carbônica, como por exemplo nesse exemplo aqui, ó, uma cadeia carbônica, tá? E o halogênio nesse caso é o cloro, tá? Já esse AR indica uma cadeia aromática, tá? Esse AR significa um aromático ligado ao X. Bom, basicamente é que vai apresentar halogênio, tá? Observa essa observação aqui. Apesar dos halogênios serem grupos funcionais, eles são tratados como meros substituintes. Tá? Os halogênios eles são tratados como meros substituintes. O que é que isso quer dizer? É que eles vão ser tratados como radicais. Assim como os radicais metil, etil, propil, os halogênios vão ser tratados como radicais. Tá bom? E aí, a ordem, né, se eu apresentar, né, como a gente já viu, quando eu tenho mais de um radical, eu vou colocar, né, eles em ordem alfabética. Então, observe essa cadeia aqui, né, uma série de 5 carbonos, eu vou ter um cloro no carbono 2, então, como é que eu nomeio? 2-cloro, 2-cloro-pentano. 2-cloro, porque o cloro está no carbono 2, como eu tenho 5 carbonos é pente, somente ligações simples entre os átomos de carbono é an, e como se trata de um hidrocarboneto na cadeia principal, né, como a cadeia principal é hidrocarboneto, então termina com O. Então por isso que fica 2-cloropentano. Observe que o cloro ele está funcionando apenas como substituinte, ou seja, um radical. Tá bom? Que é isso. Então os halogênios, né, apesar de serem grupos funcionais, mas eles são tratados como meros substituintes, são tratados como mero radical. Então a cadeia principal aqui não deixa de ser um hidrocarboneto, cujo substituinte é o cloro, 2-cloropentano. Nesse segundo exemplo, a gente vai ter, ó, iodo no carbono 1, bromo no carbono 2. Tá? Então fica 2 bromo, 1 iodo, propano. Tá? Observe que está em ordem alfabética, né? Por isso que começou com o bromo. 2 bromo, 1 iodo, propano. Certo? 3 carbonos, propano porque 3 carbonos é prop, somente ligações simples an, e como é o hidrocarboneto na cadeia principal, O. Agora nessa estrutura, minha gente, a gente vai ter dois tipos de substituintes. Um substituinte metil e um iodo. Certo? Então a gente começa a numerar da esquerda para a direita, que é o que me dá as menores posições dos substituintes. Tá bom? A gente tem que lembrar disso. Começa a numerar da esquerda para a direita, que me dá as menores posições dos substituintes. Aí, em ordem alfabética, eu vou ter 3 iodo, 2 metil, uma série de 6 carbonos X, somente ligações simples an, hidrocarboneto O. Então, 3 iodo, 2 metil, hexano. Tá? Bom, aqui, certo,
nessa estrutura da esquerda aqui, eu vou ter uma cadeia fechada, certo? Ligada ao cloro. Como a gente começa a numerar a partir do substituinte, né? Numa cadeia fechada a gente tem que começar a numerar a partir do substituinte. Então a gente começa a partir do cloro. Por isso que o cloro ele estaria no carbono 1. Então por isso que fica cloro, porque o 1 fica subtendido. O 1 fica subtendido, tá? Então fica cloro, ciclohexano. Ciclo porque é uma cadeia fechada, uma série de 6 carbonos X, somente ligações simples AN, e como é um hidrocarboneto na cadeia principal, O. Então, clorociclohexano. Contudo, minha gente, nas cadeias fechadas de halogênios, a gente vai ter uma nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, a gente não considera essa cadeia como cadeia principal, e sim como radical. Tá? E como é que fica o nome? Fica o nome do halogênio mais eto, então fica cloreto de ciclohexila. Observe que eu coloco ciclohexil porque eu estou tratando na nomenclatura usual a cadeia principal como um radical, como uma ramificação. Isso fica ciclohexil. Então, na nomenclatura oficial da IUPAC, o substituinte ou ramificação é o cloro e a cadeia principal é essa cadeia fechada, o ciclohexano. Tá? Ela é a cadeia principal. Agora, na nomenclatura usual, essa cadeia aqui vai ser considerada como radical. Então fica cloreto de ciclohexil, ou ciclohexila. Da mesma forma, quando eu tenho um halogênio ligado a um anel aromático. Tá bom? Então, nomenclatura oficial, bromo, né? Benzeno, que é o nome dessa cadeia principal aqui, é o benzeno. Considerando ele como cadeia principal, é benzeno. Então, bromo-benzeno. Na nomenclatura usual, ficaria brometo de fenila. Por que é fenila? Porque agora, essa estrutura aqui, quando ela é tratada como radical, é um fenil. Por isso que fica brometo de fenila. Contudo, quando ela é tratada como cadeia principal, é benzeno. Por isso que na oficial fica bromo-benzeno. Beleza? É isso. Então, halogênio bem simples, né? Álcool. O álcool possui o grupo funcional hidroxila ligado ao carbono. Tá bom? Possui o grupo funcional hidroxila ligado ao carbono. Pronto, voltando aqui. O álcool possui o grupo funcional hidroxila ligado ao carbono. E na nomenclatura, né, como é que isso aqui a gente já viu na sala de aula, né? Como que fica a nomenclatura? A nomenclatura a gente sabe que segue aquela regra geral, que é prefixo, infixo e sufixo, sendo que o sufixo do álcool é o ol. Lembra que lá no hidrocarboneto o sufixo é o, por isso que ele sempre termina com o, né? Propano, butano, quando é hidrocarboneto. Agora, quando for um álcool, ele termina com ol. Então fica o prefixo e o infixo, como nós já conhecemos, mais ol. Por exemplo, propanol. Por que propanol? Prop de 3 carbonos, somente ligações simples an, e como é um álcool, termina com ol. Propanol. Como essa hidroxila está ligada ao carbono 1, eu não coloquei o 1 aqui, porque fica subtendido. O 1 fica subtendido, mas eu poderia, por exemplo, dizer que era um propanol. E esse 1 indica que o ol, né, que é a hidroxila, está no carbono 1. Tá? Como dessa forma aqui, ó. Dessa forma, eu vou ter uma hidroxila no carbono 2. Então, eu tenho que dizer a posição da hidroxila. Então, fica prop de 3 carbonos, somente ligações simples an, propan, 2 ol.
Esse 2 indica que o OL do álcool, que a hidroxila está no carbono 2, 2-ol. Ou esse 2 eu poderia colocar aqui na frente, sem problema nenhum, né? E ficaria o quê? 2-propanol. Fica subentendido que esse 2 é para o OL, né? Para a hidroxila. Beleza? Avançando. Agora aqui, minha gente, ó. A gente tem que lembrar daquela regra que a gente tem que começar a numerar a cadeia principal iniciando pela função orgânica, tá bom? A função orgânica ela tem prioridade sobre a insaturação e tem prioridade sobre a ramificação, certo? Então, temos que começar da função orgânica. Então, observe essa estrutura aqui. Observe essa estrutura aqui. Se eu começar a numerar da esquerda para a direita, nesse sentido, eu vou ver que a minha hidroxila vai estar em qual carbono? 1, 2, 3, 4. Vai estar no carbono 4. E se eu começar a numerar da direita para a esquerda, né? A minha hidroxila também vai estar no carbono 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, para a função orgânica, tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Contudo, eu comecei a numerar da direita para a esquerda. Por quê? Porque da direita para a esquerda é quem me dá os menores valores na posição dos substituintes. Tá bom? Me dá os menores valores dos substituintes. Beleza? Por isso. Então, a prioridade é função orgânica, como na função orgânica tanto faz, então eu parti para a ramificação, tá bom? Para considerar a numeração. Então vamos lá. Primeiro vamos ver quais são as ramificações. Então eu tenho um ciclopropil aqui, um ciclopropil e um metil, tá? O ciclopropil está no carbono 5, então fica 5-ciclopropil, 2-metil, epitan 4-ol. Epitan 4-ol. Beleza? Porque a hidroxila está no carbono 4. Show? Essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura aqui é o etenol, né? 2 carbonos et, uma ligação dupla en, e como se trata de um álcool ol, etenol, tá? Então esse aqui, a hidroxila no carbono 1 fica subtendido, tá bom? O 1 fica subtendido. Agora observe essa estrutura da direita, tá? Observe da mesma forma como no exemplo anterior, né? Se eu começar a numerar da esquerda para a direita, a hidroxila vai estar no carbono 2. Se eu começar a numerar da direita para a esquerda, a hidroxila também vai estar no carbono 2. Por que eu comecei, então, da direita para a esquerda? Por causa da insaturação. Por causa da insaturação. Como para a função orgânica tanto faz, então eu parti para a insaturação. E a insaturação ocupa a menor posição, né, nesse sentido. Tá bom? Como é que fica 3 carbonos prop, uma ligação dupla en, e a hidroxila na posição 2 fica 2-ol. Propen 2-ol. Eu não indiquei que o en está no carbono 1 porque fica subtendido, tá? Então fica propen 2-ol. Ou esse 2 poderia vir para frente, ficaria 2-propenol. Tá bom? Bom, turma, seguindo, né? Observe essa estrutura agora, né? Olha só, vamos identificar a cadeia principal. Vamos identificar a cadeia principal para essa estrutura. Se eu contar, ó, nessa aqui, ó, se eu for contar essa estrutura, quantos carbonos vai ter aqui? Se eu considerar essa como uma cadeia principal, eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Contudo, se eu agora contar daqui, ó,
pegando isso daqui, ó, eu vou ter quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, mais carbonos. Então, essa é a cadeia principal, beleza? Agora, vamos ver da onde que eu começo a numerar. Se eu for da direita para a esquerda, a minha hidroxila vai ocupar qual posição? 1, 2, 3, 4, 5. Olha, da direita para a esquerda, ela ocupa a posição 5. Mas da esquerda para a direita, ó, 1, 2, 3, ela ocupa a posição 3. Então, por isso que eu começo da esquerda para a direita. Beleza? Então, fica 1 da esquerda para a direita, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter quantas ramificações? Duas ramificações. Uma no carbono 4, um metil no carbono 4 e outro metil no carbono 5. Então vai ficar o quê? 4,5 dimetil. Né? Eu tenho dois metis, um no carbono 4 e outro no carbono 5. Por isso fica 4,5 dimetil. 7 carbonos, hept. Só que observe que eu tenho uma ligação dupla no carbono 3. Então fica 3En e a minha hidroxila também está no carbono 3. Então fica 3ol. 4,5 de metil, hept, 3En, 3ol. Show? Tá? Beleza? Então, bem simples, nomenclatura oficial, essa é a nomenclatura oficial segundo a IUPAC para os álcoois. Vamos verificar agora como que seria a sua nomenclatura usual. Então, turma, na nomenclatura usual do álcool, ele segue essa regra aqui, ó. Eu vou ter álcool mais nome do grupo mais ico. Então, começa com álcool, termina com ico. Mas o que é esse nome do grupo? Esse nome do grupo é o que é a cadeia carbônica que está ligado à hidroxila, tá bom? Esse nome do grupo é a cadeia carbônica que está ligado à hidroxila. E essa cadeia carbônica ligada à hidroxila, a gente considera ela como radical, beleza? Então, a gente trata a cadeia carbônica ligada à hidroxila, toda ela como sendo radical. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui. Tá? Eu tenho aqui, ó, uma cadeia carbônica com uma série de 2 carbonos ligado à hidroxila. Beleza? Na nomenclatura usual, eu começo com álcool. Aí essa cadeia carbônica ligada à hidroxila eu vou tratar como radical. Que radical é esse? É o radical etil. Então fica álcool, etil mais ico, etílico. Então fica álcool etílico. Esse nome álcool etílico é bem comum, né? A gente escuta falar bastante pro etanol, né? Né? Observe que essa estrutura, a nomenclatura oficial da IUPAC para essa estrutura é etanol. Mas para a nomenclatura usual é álcool etílico, porque primeiro vem a palavra álcool, o radical é o etil, mais ico, etílico. Da mesma forma, ó, o álcool metílico, porque é um metil ligado à hidroxila. Ou então o álcool isopropílico, esse álcool isopropílico também é bastante conhecido, né? Esse álcool isopropílico, ó, na nomenclatura oficial, qual seria o nome? Na nomenclatura oficial da IUPAC seria o 2-propanol, não é? 2-propanol, ou propan-2ol, certo? Mas na nomenclatura usual vai ser álcool, mais o nome da ramificação, que é o isopropil, mais ico, álcool isopropílico, beleza? Nomenclatura usual, essa é a nomenclatura usual dos álcoois, beleza? Vamos para o fenol. Turma,
Para o fenol é todo composto orgânico com grupo funcional aromático ligado à hidroxila. Então, anel aromático ligado à hidroxila é fenol. Observe que o fenol é uma hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Se eu tiver uma hidroxila ligado a um carbono e esse carbono ligado ao aromático, não é fenol. Não é fenol. O fenol tem que ser uma hidroxila ligado diretamente ao aromático, certo? Como nesses exemplos que a gente vai mostrar. Então, de antemão eu já peço desculpa porque eu rasurei aqui, tá bom? Por esse negócio rasurado. Mas aí, ó, como é que fica a nomenclatura oficial segundo a UPAC? Primeiro eu coloco a palavra hidroxi, mais radical, mais benzeno. Quem é esse radical? Esse radical é qualquer estrutura que esteja ligado ao anel benzeno que não seja a hidroxila, porque a hidroxila ligado ao anel aromático ou ao anel benzênico, né, caracteriza o fenol. Tá? A hidroxila ligado diretamente ao anel benzênico caracteriza o fenol. Contudo, qualquer outra estrutura ligada ao anel benzênico que não seja a hidroxila é tratado como radical. É tratado como radical. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter, ó, hidroxibenzeno. Por que é hidroxibenzeno? Porque vai ser hidroxi, que ele começa com hidroxi. Como não tem radical ligado ao anel benzênico, então não vou colocar aqui nenhum radical. Então ele termina logo com benzeno, né? Que é o sufixo, né? Então, hidroxibenzeno. Hidroxi vem aqui da nomenclatura. Não existe radical nessa estrutura aqui. Então vai logo para o benzeno. Hidroxibenzeno. Beleza. Nessa estrutura, observe que eu já tenho um grupo metil, um radical metil ligado ao anel benzênico, certo? E esse metil está no carbono 2, porque lembre que a gente tem que começar a numerar da função orgânica. Tá? No anel benzênico ou numa cadeia fechada, a gente começa a numerar da função orgânica. Então, e a gente numera de forma que as ramificações tenham também os seus menores valores de posição. Então começa 1, 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O metil está no carbono 2. O metil está no carbono 2. Então vai ficar o quê? Hidroxi. Olha aqui a nomenclatura, hidroxi. Mais radical, qual é o radical? 2-metil. Então hidroxi, 2-metil, benzeno. Né? Termina com benzeno. Então, hidroxi, 2-metil, benzeno. Beleza? Lembre que a posição, ó, lá das aulas passadas, lembre que a posição 1,2, né? Porque ó, o hidroxi está no carbono 1. Fica subtendido. Mas eu sei que o metil está no carbono 2. E a gente tem que lembrar que a posição 1,2 é a posição orto. É a posição orto. Então, eu poderia também nomear dessa forma. Orto-hidroximetilbenzeno. Esse orto já fica subtendido que é o hidroxi no carbono 1 e o metil no carbono 2. Né? Fica subtendido isso. Então, orto-hidroximetilbenzeno. Nome bonito, né? Orto-hidroximetilbenzeno. Aí, ó. Da mesma forma, ó, agora observe essa estrutura aqui. Nessa estrutura aqui, eu vou ter qual radical ligado ao benzeno? Um etil. Agora é um etil, então vai ficar hidroxi 2-etilbenzeno. Né? O etil no carbono 2. Hidroxi 2-etilbenzeno. Eu poderia dizer orto-hidroxietilbenzeno? Poderia, porque o orto é a posição 1,2. Tá? Agora observe essa estrutura, pessoal. Ó. Duas hidroxilas ligadas a um anel benzênico. Tá? Então, começar a numerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duas hidroxilas quer dizer que eu vou ter um dihidroxi. Então, fica 1,3 dihidroxibenzeno. Tá? 1,3 dihidroxibenzeno. Não tem radical nesse caso aqui também. Tá bom? 1,3 dihidroxibenzeno.
eu poderia trocar esse 1,3 por quem? Pelo para. Não, aliás, pelo meta, tá bom? Eu poderia trocar esse 1,3 pelo meta, ficaria meta de hidroxibenzeno. Lembre que o meta é a posição 1,3. Tá bom? E finalmente eu tenho essa estrutura aqui, ó. Certo? Dois anéis aromáticos conjugados, né? Dois anéis aromáticos conjugados, uma hidroxila ligado nessa posição aqui. Aí a gente tem que lembrar, minha gente, que nesse caso, ó, o nome dessa estrutura sem a hidroxila, imagine essa estrutura aqui, essa estrutura sem a hidroxila. Essa estrutura sem a hidroxila é o naftaleno. Observe naqueles materiais que eu mandei para vocês no começo, né, nas regras de nomenclatura, que no caso do naftaleno, essas posições aqui, ó, essas posições aqui são as posições alfa. E essas posições aqui, ó, são as posições beta, tá? Então, se eu tenho uma hidroxila aqui, a hidroxila está na posição alfa, por isso que fica alfa-hidroxibenzeno. E quando eu coloco alfa, já fica subentendido que se trata de dois anéis aromáticos conjugados. Já fica subentendido que é o quê? Que é o naftaleno, né? Quando eu coloco esse alfa aqui indicando posição. Aí fica alfa-hidroxibenzeno, porque o hidrox está na posição alfa. Bom? Show? Então, beleza? Vamos passar para a próxima função orgânica no próximo vídeo, né? A gente vai falar começando a falar do éter, tá bom? Deixa eu pausar para não ficar muito grande e dar trabalho na hora de colocar lá no YouTube.